vamos receber Eunice Mansi, bem-vinda! Coisa boa! Obrigada. Você de volta aqui? Muito obrigada. Gente, eu aprendi tanta coisa bacana com ela, o que ela sabe de cor, de patchwork, é uma coisa incrível. E a gente vai aprender a fazer esse tapete para o quarto, que eu adorei, porque ele é dupla face, ó. 45 por 80 centímetros, né, Eunice? Isso, mas pode ser do tamanho que você quiser. Menina, mas ficou bárbaro, tudo com você, porque não tem molde nem medidas. Esse é 45 por 80. E aí vocês vão criando do jeito que vocês quiserem, né? Exatamente. Se você quiser fazer jogo americano, pode aproveitar a ideia para um jogo americano. Então, é o tamanho que quiser, com a largura de faixa que quiser. Meu tapetinho aqui tem 45 por 80 e as minhas faixinhas são de 7 centímetros. Aí a sugestão é para que você aproveite todos os tecidinhos que você tem. Sejam tecidos de tricoline, sejam de veludo, sejam sobras, qualquer sobra de malha. Muita gente tem sobra de malha, não sabe o que fazer. Então, essa sugestão é legal também para quem... Dá para fazer com todos esses tecidos? Com todos os tecidos. Uma ideia que eu queria sugerir é que quando você sobra um tecido, porque tecido nunca está sobrando, né? A gente compra tecido, tem tecido que a gente se apaixona tanto por ele que a gente nem tem coragem de cortar. Fica anos lá na gaveta, a gente vai e alisa o tecidinho, né? Chega um dia que você tem que usar. Então, é cortar sempre faixinhas e acondicionar essas faixas em caixinhas. Se vocês quiserem misturar tudo, procurem separar por cor. Se você quer um trabalho como esse meu, que ele puxa para o azul, é porque eu tenho uma caixa onde eu jogo as minhas faixas azuis. Então, quando eu quero fazer uma peça como essa, é fácil. Eu vou lá, pego a minha caixa, sento lá numa tarde de chuva e no instantinho você faz o tapete. Cortou suas faixinhas, você pode acomodar as faixas dessa forma aqui, olha. Enrolando. Então, como eu fiz isso aqui? Nos Estados Unidos, a gente vê muito um sistema de vender tecidos que é chamado de jelly roll. Então, jelly roll são faixinhas que são enroladinhas. O nosso jelly roll, o meu aqui pelo menos, que eu aprendi em casa quando eu era pequena, é cortar as suas faixas e costurar na ponta. Então, eu costuro, não importa o tamanho da faixa. Olha, eu tenho um tecido pequeno, que eu cortei uma peça, eu tenho um outro menorzinho ainda e eu tenho uma sobra grande. Então, seja o tamanho que for, corte sempre na mesma largura. E você vai colocar direito com direito. Vem para a máquina de costura. Das faixas que estavam guardadinhas, enroladinhas, agora eu vou tirando para começar a fazer o tapete. Isso. Essa ideia, ela também serve para quando você faz blocos, fazer uma faixa comprida de patchwork, enrolando, enrolando, e depois montar o seu trabalho, uma colcha, por exemplo. Aí você vai lá na sua cama, mede a sua cama e corta as faixas e vai emendando e você pode fazer uma colcha. Perfeito. Tá? Então, aqui, olha, a primeira peça do meu trabalho, eu vou pegar o tamanho que eu escolhi do meu tapete, corto numa manta R1 ou R2. Se você não tiver uma manta, pode ser uma espuma fininha, pode ser perna de calça jeans, que também serve. Meço e corto. Aqui, coincidentemente, bateu com uma emenda. Até calça jeans poderia ser? Poderia ser. Uma sobra de brim, uma sobra de algum outro material que te desse alguma estrutura. Como o recheio do tapete, é isso? Isso. Interessante. Tá? Então, olha, eu coloco uma faixa para cima. Aqui eu já vou conseguir que a minha emenda fique no meio, tá vendo? Ó, então, uma faixa para cima, uma faixa para baixo. Isso de um lado, corta com a tesoura mesmo. Tá? Então, posicionei aqui na minha barrinha embaixo. Vou prender com o alfinete. Vou virar, porque você vai fazer frente e verso ao mesmo tempo. Então, ó, vou repetir aqui. Faixinhas da mesma largura, direito com direito, sobre o seu sanduíche, né? O recheio do sanduíche. Virei. Aqui, olha, eu tenho uma faixa. Direito para cima. Corto de novo. E para não repetir a cor, eu vou pular esse pedacinho da minha faixa. Vou separar para usar depois, nesse trabalho mesmo. Desenrolo ali minha faixinha. Coloquei aqui do ladinho. E eu vou alfinetar. Então, eu tenho, no meu sanduíche, 2 tecidinhos direito com direito, o meu recheio e mais 2 tecidinhos direito com direito, tá?
A nossa costura vai ser desse lado. Então, quando você alfineta, você precisa deixar o seu alfinete ajeitadinho para conseguir costurar sem precisar remover o alfinete, porque ele está prendendo em cima e embaixo. Como eu sei que essas duas faixas estão alinhadas? Eu tô cortando aqui um pouquinho maior, tá vendo? Ó, a nossa manta tá aqui, nosso tecido tá aqui. Eu vou alinhar esses tecidos aqui. Então, quando eu costuro, eu tenho certeza que eu tô costurando todos eles. Minha faixa tem 7, mas se você colocar a régua para ver quanto sobrou, eu não deixei só a margem de costura, não. Eu deixei um pouquinho mais para não correr o risco de não costurar os dois lados. Aí venho para a máquina de costura e essa peça é bacana porque, olha, normalmente você colocaria ao contrário, você costuraria nessa borda. Então, eu tô costurando na borda de cá, que é uma coisa um pouquinho diferente. No bloco anterior, Eunice Mansi veio fazendo a costura. Algum macete nessa parte, Eunice? Não, só lembrando, 2 faixas direito com direito, seu recheio, mais 2 faixas direito com direito, e você costura à direita das faixas, tá? Tiramos os alfinetes. Agora, você vai virar essa faixa, olha. Pode passar ferro se quiser. Prende a sua faixinha. Vira aqui do outro lado, a mesma coisa. Não deixa sobrar aqui nenhuma preguinha. Virei. Aí você vai cortar as sobras, que pode ser com o cortador ou com a tesoura. E do lado de cá também. Porque é importante cortar, porque a faixa seguinte, eu preciso conseguir enxergar onde ela está aqui. Então, eu coloco um pouquinho maior novamente. Prendo com o alfinete. Ela estava só alfinetando. Tem que aproveitar as deixas de vocês, sabe assim, as sobrinhas. Sim, muito bem. Então, olha, coloquei novamente, direito com direito, um pouquinho maior que a peça anterior para a gente conseguir visualizar se ela está alinhada. Volto para a máquina. Praticamente, você só vai fazer isso a peça toda. Você repete esse passo o tempo todo, até o final da peça. Costurei. Tiro os meus alfinetes. Meninas, eu que não sou de usar alfinete, usei tanto alfinete para fazer essa peça para vocês. Porque geralmente o pessoal me pergunta como aproveitar. Olha, você já tem os dois lados que ficam com essas costuras embutidas, ele já fica quiltado e bem firme. Aí continua, você corta o excesso e vai para a faixa seguinte. Então, para a gente ganhar tempo, o nosso acabamento, eu arredondei um canto, então eu venho aqui livremente, arredondo, e para que todos fiquem iguais, você dobra e corta no mesmo ângulo. Segue o alinhamento do seu corte. Por isso que não tem molde, Claudinha. Entendi. Você pode arredondar como quiser. Se você não quer arredondado, se você gosta de fazer um viés com aquele canto bonitinho que a gente costuma fazer nas peças retas, como essa aqui, olha, pode fazer assim também, não tem problema. É que eu achei mais fácil arredondar porque eu escolhi um cadarço chato para fazer o acabamento da peça. Esse é aquele cadarço de alça, que tem aqui quantos centímetros, vamos ver. Olha, o viés é um cadarço sensacional. Um cadarço de 3,5 centímetros. Então, você dobra o cadarço, corta aqui, né? Deixa ele bem retinho. Se você estiver usando aquele outro de nylon, você queima a pontinha para não desfiar. Se quiser fazer um zigue-zague aqui, pode fazer. Aí, dobrou aqui, olha, só costurar. Deixa eu só ver ela costurando. Vamos lá. Coloquei aqui. Aí tem retrocesso para colocar? É bom. Aí é fazer bom, um né? retrocesso. Aí depois, esse pedacinho do cadarço... Pronto. Esse pedacinho do cadarço, que é o acabamento, você faz um acabamento à mão, com uma faixinha por cima, para esconder, tá? Então, Enquanto ela vai fazendo, ó, deixa eu só ver a viradinha. Isso. Vai com a mãozinha ajeitando, ó. Vem ajeitando.
E vai virando sua peça. Olha, a Eunice foi então costurando esse cadarço como se fosse um viés, porque eu perguntei a ela, o cadarço dá mais firmeza, não é isso, no tapete? Isso, porque o tapete, ele é perigoso se as pontinhas subirem, se ele dobrar a ponta, né? Você tropeça nele. Então, uma ponta estruturada, um cadarço, ele vai deixar o seu tapete bem assentadinho no chão, né? E outra coisa que eu perguntei, enquanto ela vai costurando, eu vou perguntando, eu falei, Eunice, a gente gasta mais ou menos quanto? O teu cálculo, a partir de uns R$ 15 a gente deve estar gastando, é isso? Eu imagino que sim, porque eu vou até parar de costurar para falar, porque isso aqui, meninas, olha aqui, é só você fazer a curvinha como eu fiz aqui, tá? Mostra aqui, Eu gente, acho que, ó, por olha, favor, mostra aqui, ó, gente, como ó. fica bonitinho o acabamento, ó. Tá vendo? Tá vendo? Coloquei uma outra cor aqui para ficar bem visível. Ficou legal? Sim. Então, quando nós trabalhamos com patchwork e a gente fala, olha, são sobras, mas não é uma sobra que não custou nada, ela custou e ela é a matéria-prima do patchwork. Então não é sobra, é um aproveitamento. Então eu estou trabalhando já com pedaços de tecido que eu comprei, paguei por metro e eu preciso usar todo o meu material. Porque senão essa sobra tem que entrar no custo da outra peça. E patchwork a gente sabe, não pode ser vendido muito barato. Então, se eu não aproveitar, esse material tem que entrar no custo da produção daquela peça. Então, o que vai encarecer minha peça. Por isso, a gente fica procurando essas técnicas que facilitam o aproveitamento das sobras. E se foi 15, mais ou menos um custo, é um cálculo muito aproximado, R$ 45 em diante. Eu acho até que tá até em conta. Vende bem, viu? A 40, 45 você Vende vende bem. Nossa, isso gastando 15, tá, gente? Você tem que valorizar a mão de obra de vocês, pelo amor de Deus. E é rapidinho. E você pode utilizar, se você achar que a manta é cara, substitui a manta por outro material que você tem em casa. Né? Um brim, uma sobra de brim, alguma coisa assim. Perfeito. Mas eu acho que vale muito a pena fazer. Bom, aqui que mais falta falar? Me passe os minutos, viu, produção? Quanto tempo nós temos? Você queria falar o seguinte, 45 por 80. Se fosse fazer uma colcha, você queria passar uma dica, não é isso, Se linda? vocês fossem fazer uma colcha, cada faixinha dessa poderia ser uma faixa mais larga e você mede do chão ao chão, se você quer uma big de uma colcha para cobrir toda a cama e corta a faixa na largura que você quer. Então, não precisaria ser uma manta. Normalmente, uma colcha, a gente gosta de estruturar. Mas se for para você se cobrir, eu gosto de me enrolar. Então, eu não gosto de usar um material estruturado na colcha. Então, você pode usar um lençol velho. Olha isso. Que esteja em bom estado. Mas você pode usar um TNT no meio, se você não vai passar ferro, porque o TNT você não pode passar. Mas você pode aproveitar sobras também de outros materiais para fazer uma colcha. A Eunice tem que voltar outro dia, o programa inteiro com ela. Ela tem tanta dica, até das cores. Quando a gente não está muito bacana, não está muito bem. Ai, a tesoura, pega para mim, que eu deixei lá. Quando a gente não está muito bem, a gente vê as cores de uma forma diferente. Isso o patchwork ensina. Eunice, minha linda, muito, muito obrigada que você volte o quanto antes Muito aqui obrigada. no Vida com Arte. Muito obrigada, Obrigada, Claudinha. viu? Muito Parabéns obrigada. pela aula.